Gente, hoje é Dia Mundial do Chocolate e é uma data especial porque a gente explora, né, o chocolate de diferentes formas e sabores, é uma coisa super versátil, as receitas também cada vez mais, né, intensas, podemos dizer assim. Tudo é a base do ingrediente famoso que é o cacau, né? Antes de virar essa barra deliciosa que a gente vai lá e compra, o cacau, ele já foi considerado um fruto sagrado e até usado como moeda, isso pelos maias. Os astecas, eles acreditavam que o cacau trazia força e coragem, e por isso eles preparavam um tônico, gente, que era amargo, mas era consumido pelos reis, pelos sacerdotes e pelos guerreiros. Todas essas informações são do portal G1. Nossa realidade local aqui do Espírito Santo é que a gente produz mais de 12 mil toneladas de cacau, o que equivale a mais de 4% do total da produção do país. Isso gera, né, valor bruto de produção, gera economia, gera negócios para o cacau e para a transformação desse cacau no que a gente fala hoje, que é o chocolate. E a gente vai conhecer um pouco dessa história do chocolate. Aqui no estúdio comigo já está o Alexandre Pontual. O Alexandre, ele é chocolate maker. Vai explicar para a gente o que é um chocolate maker. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo, hein? Obrigado. Deve ser muito bom ser um chocolate maker, não? É muito legal. Eu, de formação, sou psicólogo e virei chocolate maker por ser... Na verdade, de nascença, sou cacauicultor, porque sou quarta geração de cacauicultor, né? É Desde mesmo? meus bisavós. De Linhares? Isso. Como é que é a produção lá? Olha, a produção de Linhares é muito interessante, porque ela vem numa... Ela herda a produção do sul da Bahia. Uhum. E o que a gente tem de vantagem em Linhares é que é muito próximo dos centros urbanos. Então, para uma agricultura que a gente tenta cada vez mais modernizar e que, especialmente, né, no nosso caso da fazenda da nossa família, que a gente trabalha muito a qualidade da amêndoa, já que a gente vai fazer o chocolate, quando você precisa de um sumo, você precisa de alguma coisa, por exemplo, nossa plantação é irrigada. É muito da fazenda ao centro de Linhares, que atualmente é um município grande, é uma cidade grande, é coisa de 15, 20 minutos. Enquanto no interior da Bahia, você às vezes está 3, 4 horas. E se você pega as fazendas do Pará, que hoje em dia é um dos maiores produtores do Brasil, às vezes é 6 horas de barco de distância. Então, assim, na nossa fazenda em Linhares, a gente tem internet, eu controlo a fermentação do cacau, que é uma parte importante do desenvolvimento do sabor, com termômetros. Então, a proximidade com a cidade, com a tecnologia de Linhares, facilita muito o trabalho dessa qualidade do cacau. Que legal. E não é à toa isso. que Linhares ganha vários prêmios de qualidade de cacau. Alexandre, dá cacau o ano inteiro? Um pouquinho dá, mas só que a gente trabalha com safra. Tem uma grande safra e uma pequena safra, geralmente, ao longo do ano. Esse período do ano aqui que é mais frio, é colheita, não é colheita? Não é. A gente está saindo da pequena safra e a gente está se preparando para entrar numa safra maior em outubro, novembro. Quanto mais chuvoso, mais cacau? É isso? O cacau, ele é nativo da Amazônia, né? Você mesmo falou, os índios astecas trabalhavam com cacau. Ele é típico de climas quente e úmido, como a floresta amazônica. Uhum. E se deu muito bem aqui na Mata Atlântica do litoral. E também se deu muito bem nas florestas quentes e úmidas da África. Atualmente são os maiores. Gana e Costa do Marfim, esses dois países africanos, são de longe os maiores produtores de cacau do mundo, posto que anteriormente era do Brasil, há bastante tempo atrás, porque por ser nativo do Brasil. O que é curioso, porque é praticamente o clima oposto do clima de se fazer chocolate. Que para fazer chocolate você precisa de frio para trabalhar. Tipo Suíça? Suíça, Bélgica, exatamente. Isso. Não é à toa que a Suíça é um grande produtor de chocolate, porque naturalmente tem frio, seco e tem leite de qualidade. Mas eles não têm cacau nenhum, né? Não tem um pé de cacau na Suíça. Então, não é só a temperatura. Ele é tropical, então, o cacau? Totalmente. Então, para a Suíça e para a Bélgica serem grandes produtores de chocolate, não é só a temperatura. Tem um passado colonial aí que precisa de plantar esse cacau em países da linha equatorial. Entendido. Alexandre, e do fruto, a gente só aproveita a amêndoa para transformar isso para o cacau ou não mais? Para o chocolate, realmente é só amêndoa. A polpa do cacau, que é deliciosa, ela é subaproveitada. Ela tem utilidade no chocolate porque a amêndoa de cacau, que é a semente, ela precisa passar por um processo de fermentação para trabalhar o sabor, para virar o sabor gostoso que a gente conhece do chocolate. E essa fermentação ela é possível pelo açúcar da polpa. Então, a polpa
ela não é perdida, ela faz parte da fermentação da amêndoa, mas daria para aproveitar bem mais essa polpa. Vários produtores, até aqui mesmo no estado, já extraem essa polpa, extraem esse néctar, comercializado como mel de cacau ou néctar de cacau, que é diferente da polpa de cacau. Polpa de cacau é tirado por uma despolpadeira, que fica parecendo uma polpa de graviola, fica meio espumoso. É aquela partinha brancazinha, É que aquela envolve parte- a Isso, amêndoa. Exatamente. O mel de cacau também vem daquela partezinha, só que é extraído por uma prensa diferente. Então você consegue comprar, na nossa própria cafeteria, na Madeira de Chocolate, você consegue tomar esse néctar de cacau, que é diferente da polpa de cacau. Os dois são 100% polpa, que é aquela parte branquinha, que é deliciosa. Então tem muitos desafios, né? Porque você tem que fazer essa extração num ambiente controlado, assim, próprio, higienizado. Ele azeda fácil, tem que congelar, essas coisas todas. Mas é tão gostoso que tem crescido muito. A gente acabou de sair daqui da feira de municípios, né? Que Isso. teve agora. E nós, da Ana Bandeira, estávamos no stand de Linhares e do nosso lado tinha o de cacau, da Érica, que comercializava o mel de cacau. Acabou todos dela em um dia. Assim, quem experimenta acha muito bom. Porque é o sabor puro daquela polpa. É muito bom, é muito bom. Gente, já vamos sair daqui para provar, hein? Olha, os ouvintes estão interagindo muito, Alexandre, e me contando aqui qual é a preferência deles, tá? A Suzana diz, inclusive, que depois que a gente experimentou na bandeira, nada mais é comparável, viu? Um elogio aí à tua Obrigado. produção. O Paulo diz que amargo é o melhor. A Marise também é a favor do amargo com frutas secas. O Fábio... ele disse que é preciso buscar chocolates em outros estados, é isso? Não é preciso. E ele é fã do 70 mais, né? No Espírito Santo há inúmeras oportunidades, e todas elas muito maravilhosas, né? A Neia diz que amo tudo, menos o branco. E aí vale até depois você me explicar se branco é Você chocolate vai lendo, eu já ou vou não. pensando. As pessoas chamam de amargo. Eu nem gosto que chamam de amargo, eu gosto que chamam de escuro. Porque amargo você pode ter um amargo ao leite, se você quiser. Na verdade, amargo eu considero praticamente um defeito. A gente tem chocolates escuros até 85% que não são amargos. Que é o Antônio Carlos, está dizendo que ele curte os 85%. Para ele é o melhor. Por exemplo, viu? a gente tem 85% com nibs, que amargo não seria uma das palavras que eu usaria para descrever o sabor. E a gente pode conversar sobre isso, sobre chocolate branco também, que é muito curioso. A quantidade de pessoas que vêm até a gente e falam que não gostam de chocolate branco, mas quando a gente conversa, na verdade, o que eles têm de memória de chocolate branco não é chocolate. Assim, se eu pegasse... Hoje, como é que a gente divide, assim? Perfeito. Vou produzir chocolate. Joia. Existe uma portaria do que é chocolate. Você não pode chamar qualquer produto de chocolate. A legislação brasileira é muito permissiva, assim. Ela é muito fácil você chamar um produto de chocolate. A quantidade mínima de cacau é muito baixa. Aqui a gente já começa com uma diferença do chocolate brasileiro para o chocolate europeu, por exemplo. A Europa é, de longe, o maior vendedor de chocolate. Eles ganham muito dinheiro. Assim, vamos falar um pouquinho de números. O Brasil produz mais ou menos cerca de 5% do cacau do mundo, mas não produz nem 1% do chocolate do mundo. A Europa produz uma quantidade enorme, nem sei números assim, a porcentagem, mas eles é mais de 50% de longe, eles dividem o topo com os Estados Unidos em produção de chocolate, mas não tem nenhuma árvore de cacau. Como eles ganham muito dinheiro produzindo chocolate, eles têm uma legislação rigorosa sobre quem pode produzir e como pode produzir. Se você vai vender um chocolate belga, tem que ter uma exigência de quantos por cento de cacau, qual tipo de adoçante você pode usar, qual tipo de gordura você pode usar. Então, se você chega num país europeu produtor de chocolate, como a Bélgica, como a Suíça, como a Alemanha, como a França, e você compra o chocolate assim, mais barato da gôndola do supermercado, aquele chocolate assim, chapa branca, que tem o nome do supermercado que você está comprando, que alguém produziu e colocou a marca, você já se impressiona com a qualidade. Você vai pagar 85 cents, €1 no chocolate, e você vai falar, nossa, esse chocolate é bom. Porque o mínimo exigido exige que seja bom. É muito alto em relação aos nossos padrões. Exatamente. O padrão brasileiro, ele permite que você coloque outras gorduras, ele permite que você coloque uma pouca quantidade de cacau. Então, se você comparar o mais barato do Brasil com o mais barato europeu, o mais barato europeu vai ganhar no sabor. Só que, olha só, mas a competição não precisa ser de qual tem o melhor do pior, né? Se você for pro outro lado, esquece quem está beirando a legislação, que está quase nem podendo chamar o produto de chocolate. Pessoas como nós, ou como muitos outros do Brasil,
que querem fazer um produto de qualidade, que aí usa bem mais cacau e não usa aromatizante, não usa outras gorduras. Se você for nesse outro extremo, aí eu acho que o Brasil compete não só de igual para igual, mas tem vantagens em relação à Europa. Porque aqui a gente consegue selecionar o cacau por estarmos próximos dos produtores, né? Principalmente o Espírito Santo, que tem produção de cacau e tem produção de chocolate. A gente consegue escolher a melhor amêndoa. Como eu falei, a gente consegue controlar muito bem a fermentação. Muito desses produtores europeus, eles compram cacau da África. E a África, se eu estava falando que algumas fazendas do Pará têm dificuldade de acesso, na África a dificuldade de acesso muito maior. É maior, é muito difícil. Então fazer um pós-colheita, né, uma fermentação, uma secagem desse cacau de qualidade E na essa África fermentação? Me explica, porque eu fico imaginando aqui a extração da amêndoa, abre o fruto, tira a semente. Beleza. Ela tem que secar. Isso. Para depois torrar. Não, antes disso, vamos começar do passo. Primeiro você colheu o fruto no pé. Ok. Aquele fruto perfeito. Isso eu já acho muito interessante, isso a gente conversa bastante com nossos clientes. Como conversar sobre o fruto cacau é normal para o capixaba. Todo mundo conhece, todo mundo tem um pé da casa da tia, na casa da avó, tem uma memória afetiva com o fruto. Quando eu fiz curso de chocolatier na Europa, pessoas que trabalhavam com chocolate há mais de 15 anos nunca tinham visto uma fruta pé cacau. de cacau. Não sabia nem que o cacau tinha polpa. Então, assim, eu acho muito interessante o capixaba que conhece o cacau, conhecer o processo até virar chocolate, porque é em casa. É o que é feito no quintal dele. Então, você pegou esse fruto, você abriu esse fruto e você tira a semente junto com a polpa. Então, Ok. você tem essa massa. Ok. Você coloca em coxos, que são como se fossem banheiras de madeira. Essa polpa do cacau, ela tem bastante açúcar. Então, começa um processo de fermentação natural. O que você faz nessa fermentação, nesse coxo, você controla para que não venham outros agentes, que você não estraga a fermentação. Assim como um pão de fermentação natural, assim como uma cerveja, você tenta manter na temperatura ideal para que só aqueles micro-organismos que você tem interesse consigam se desenvolver com qualidade. Ok. E você faz isso durante mais ou menos de 5 a 7 dias. Então é bastante tempo, de 5 a 7 dias de fermentação. Isso. A semente de cacau natural, assim, crua, se você acabou de tirar do pé, ela é roxa por dentro. Se você morder ela é bem roxa. No final da fermentação, ela já está marrom da cor do chocolate. E aí, depois disso, você só precisa secar. Quando acaba o açúcar... Isso tudo é um processo natural, Alexandre? Isso tudo é um processo natural. Tem uma interferência da máquina aí? Não? Não. Tudo não. natural. Até então... Isso é tipicamente feito pelos cacauicultores. Aham. Na verdade, assim como o café, um produtor de café, o café também tem uma certa fermentação e também tem que secar antes do produtor de café vender o café. Aham. O cacau também. O próprio produtor de cacau, ele não vende o fruto fechado. Ele tira o fruto, ele fermenta essa semente e depois seca. Seca em barcaças, que são como se fossem lajes de madeira com telhado com roda, que ele deixa no sol e no vento, principalmente, para secar. E fica mexendo ali também de 5 a 7 dias. Então é um processo longo, que começa a chover, tem que fechar o teto, por isso que o telhado tem rodas para conseguir fechar se começar a chover, porque como a gente falou, é de climas quente e úmido, então chove muito. Então tem esse processo que a gente chama de pós-colheita, até virar a saca de cacau, que são grãos fermentados e secos, que é a matéria-prima para o chocolate. Isso aí. E aí, compra-se então a saca. Você que é um chocolatier, Exatamente. um chocolate maker. O chocolatier, às vezes, compra direto o chocolate. Faz só o bombom. Entendi. E o chocolate maker é o que compra o cacau. Ah, olha a diferença, gente. E aí você compra aquilo e você vai transformar. Exatamente. Chegamos no chocolate. Perfeito. Esses são os chocolate makers de qualidade, que é o que a gente chama de bean to bar. O que bean da semente, da amêndoa, e to bar, a barra de chocolate. São pessoas que fazem o chocolate a partir do próprio cacau. Porque grandes indústrias, se você pensar as maiores indústrias que você consegue pensar de chocolate, eles não compram cacau. Eles já compram massa de cacau e manteiga de cacau já pré-torrada e separada. Eles não lidam com matéria-prima assim. Então tem as moageiras, que são empresas muito grandes, na verdade são empresas como Cargill, são empresas que já são as maiores empresas de alimentos do mundo. Mesmo as empresas que compram soja, que compram milho, elas compram cacau, elas torram esse cacau, prensam e separam a massa do cacau da manteiga de cacau e vendem para a grande indústria do chocolate já a massa e manteiga separada. Nisso, essas grandes indústrias não têm um controle da fermentação, não têm um controle da torra, não conseguem fazer uma torra leve, uma torra média, uma torra intensa, que só o pequeno,
o bean to bar, o chocolate O maker. artesanal. Que consegue, exatamente. Entendido. E aí vem o equilíbrio, assim, o quanto que entra de cada coisa, transforma ele ao leite, Exatamente. o branco Você e pega o esse escuro? cacau, você torra ele. É uma torra, principalmente se você trabalha com chocolate, um cacau de qualidade super baixa. Por exemplo, a gente, na Ana Bandeira, a gente não passa de 135 graus. Se você pensar o seu forno de casa, vai a 180, o baixo 180. Tá. E você deixa ele torrar um bolo por 40 minutos. A gente está falando que não passa de 135 e não passa de 15 minutos. Então é uma torra super leve mesmo. Então você torra esse cacau e ele vai ter uma pelinha, uma que em inglês chama de husk. A casquinha que você tem que quebrar e tirar essa casquinha. Parecido com várias outras culturas também. O próprio arroz tem uma casquinha como essa também. É um processo parecido. Até na verdade o maquinário, ele vem do arroz, até o maquinário que faz isso com o cacau. Aí você tem o nibs de cacau, que algumas pessoas já comem nesse estado. Coloca no iogurte, coloca no mamão. Uhum. Esse nibs de cacau, se você tritura ele, se você prensa ele, no nosso caso nós usamos moinhos de pedra, ele quebra, vira como se fosse uma farofa, mas o próprio atrito da pedra já começa a esquentar e a manteiga de cacau presente naturalmente nesse grão começa a derreter. Se desprendendo. Vai virando uma farofa que vai ficando brilhante, vai virando uma pasta parecida com a de amendoim, assim, e você vai moendo, até que vira um líquido. Fica 3 dias moendo, né? Bastante tempo moendo. E aí fica um líquido que é chamado de licor de cacau. É como se fosse um chocolate derretido, só que 100% cacau, super intenso. Gente, que legal. É bem legal. Lá na loja dá pra ver pela janela a produção e é fascinante. É muito, muito bonito mesmo o processo. E aí você, quando está com esse cacau triturando, você adiciona outros ingredientes. Uhum. Por exemplo, o mais típico que tem que é o nosso chocolate, 70% 2 ingredientes. Você deixa 70% cacau e 30% açúcar. No nosso caso, a gente usa açúcar demerara orgânico. Já que a gente está trabalhando com um produto de alta qualidade, um cacau de alta qualidade, a gente tenta buscar todos os outros ingredientes de alta qualidade também, porque não tem por que você estragar sua matéria-prima. Então, 70% cacau, 30% açúcar, você faz um chocolate 70%. Esse seria um chocolate de alta qualidade 70%. Porque a gente não está colocando lecitina, a gente não está colocando aromatizante, a gente não está colocando nada. Então, são 2 ingredientes. Entra o leite aí também? Não, aí que tá. Aí esse seria chamado o chocolate amargo. Que no nosso caso, a gente não usa o termo amargo. A gente pega do anglicismo, que é o dark chocolate, a gente chama de chocolate escuro. É o chocolate que não é ao leite. Que tem a maior concentração. Não necessariamente. Não necessariamente? A gente faz até uma brincadeira com isso lá na Ana Bandeira. A gente tem um 55% escuro e a gente tem um 60% ao leite. A concentração, quem decide é quem faz a receita. Entendi. E aí, se você quer colocar ele mais suave, uma das formas é colocar o leite. Aí é interessante também. Tradicionalmente, chocolate com leite, vamos pensar que os europeus tiveram contato com a América em 1500 e até 1800, chocolate com leite é a forma de bebida. É o cacau com leite bebendo. Só quando inventaram um chocolate em pó, no século XIX, que fizeram a barra de chocolate ao leite. Porque o chocolate não pode ter nada de líquido. Porque a base dele é a manteiga de cacau, que é uma gordura. E gordura não se mistura com água. Então, para você conseguir fazer uma barra que a base seja manteiga de cacau, que é natural do próprio cacau, com leite, foi só depois da invenção do leite em pó. Que aí inventaram um chocolate ao leite em barra, que foi quando explodiu o chocolate, quando o chocolate realmente conquistou o mundo. Quando inventaram a barra de chocolate ao leite, o chocolate virou o que é hoje, que é presente em mais de 80% dos doces do mundo. Você respondeu então a pergunta da Ana. A Ana, inclusive, pergunta se todo chocolate tem leite, você já disse que não. E ela pergunta se todos têm lactose ou derivados. Só os que levam leite em pó. E você ainda pode optar por não ter lactose, né, nesse leite? Exatamente, poderia. Com certeza. O Hélio, ele tá falando que ele gosta de chocolate de qualquer jeito. Ele tá falando, você tá falando aí, Alexandre, ele tá vendo a fantástica fábrica de chocolate passando na mente dele. Com certeza. Que é uma referência de todo mundo, né, pro filme. E ele diz que ele gosta do de 1970, tá? Um monte de gente me chama de Willy Wonka e tudo Willy mais. Wonka. É uma referência que a gente ouve com frequência, porque, com certeza, né, é o que as pessoas pensam, é o que a gente pensa. O Vitor, ele diz que o preferido dele é o branco. Vamos falar do branco? Como é que a gente chega no branco? Perfeito. Então, vamos primeiro falar de como é o branco de verdade, o branco feito com cacau. O cacau, como a gente falou, ele é rico em manteiga de cacau, que é a gordura dessa semente. Você pode
extrair essa manteiga. Você pode extrair essa gordura se você passa por um filtro ou por uma prensa que passa só a manteiga. Se você extrai, você deixa de fora os sólidos escuros. Se você segue a mesma receita do chocolate, colocando açúcar e leite em pó, com essa manteiga de cacau, você faz o chocolate branco tradicional, chocolate branco de alta qualidade. O que acontece? Por que com muitos outros produtos, né, como queijo, como a cerveja, acontece? A grande indústria, querendo baratear, acaba tirando o ingrediente original e substituindo por outros mais baratos, por exemplo, tirando a manteiga de cacau, que é uma gordura cara, substituindo por outras gorduras mais baratas, como óleo de palma ou gordura hidrogenada, e colocando um aromatizante artificial sabor cacau, que é o mais comum que você encontra no supermercado. Eles colocam um mínimo da legislação de manteiga de cacau e preenchem o resto com outras gorduras. E ainda assim se chama chocolate? Ainda se chama chocolate porque eles colocam um mínimo para ser chamado de chocolate pela legislação. Que, como eu falei, a legislação, o mínimo que existe é muito pouquinho. Então, existem os dois. É muito importante ler o rótulo, ler o que tem nos ingredientes. Muito bom. Alexandre, e essa paixão sua, assim, é desde pequeno? Você queria ser um chocolate maker? Não, engraçado. Minha família, né, eu sou 4ª geração de cacauicultor. Então, desde criança eu vou muito à fazenda de cacau. Então, eu sempre gostei muito de cacau, principalmente da polpa. Toda a minha família, todos os meus 15 primos, a gente sempre, quando era criança, nossa, como seria se a gente fizesse chocolate? A gente perguntava pro meu avô, nossa, a gente poderia fazer chocolate? E meu avô falava, não, é outro negócio, é muito trabalho. A fazenda de cacau em si já dá muito trabalho. Mas teve a vassoura de bruxa, que chegou no sul da Bahia, no final da década de 80, e aqui no estado, no começo dos anos 2000, que dizimou a produção de cacau. Então começaram a ter discussões sobre o que fazer, como valorizar a produção de cacau, o que fazer diante desse desafio. E começaram a ter encontros de discussão de cacauicultores sobre como aumentar a produtividade, ou como seria se a gente aumentasse a qualidade para vender para o mercado de cacau especial, ou como seria se a gente estendesse a cadeia e começasse a fazer o produto final, que foi o que a minha família decidiu. Então a gente pensou, como seria fazer chocolate? A gente começou a fazer por conta própria, em casa. Na época eu estava fazendo meu doutorado em psicologia. Eu estava na USP e eu estava indo para a Holanda fazer o doutorado de sanduíche. Então eu estava assim, com a cabeça cheia do doutorado, e fazer chocolate para mim era o meu momento de paz. Olha, era terapia. É, totalmente. Era a forma que eu tinha para enrolar do meu doutorado. Falar, não, calma, que eu estou fazendo chocolate aqui. E fiquei fazendo. E deu muito certo, ficou muito gostoso. Foi a primeira vez assim que a gente comeu um chocolate, porque a gente estava muito acostumado com os chocolates industriais. Eu já tinha comido chocolate especial na Europa, mas nada que tivesse assim total controle de torra, controle de fermentação. Quando a gente começou a mexer com essas variáveis e a gente percebeu como podia ser bom, foi fantástico. Minha família toda estava envolvida, a gente tinha a máquina, ela moe o cacau por 3 dias, né? Então demora para fazer uma receita. Então a gente tinha uma planilha de Excel de quem que é a vez hoje. Então, para os próximos 3 dias é a minha vez. Depois, quarta-feira é a vez do meu irmão. Sábado era a vez da minha irmã. Tinha competição entre vocês? Todo mundo, cada um fazia uma receita. Meu irmão só fazia coisas tipo 90% para cima, ficava uns chocolates super intensos que só ele comia. A família toda ficou envolvida nisso. Intenso é forte? Forte. O cacau ele tem um gosto forte. Se você coloca muito cacau, ele fica com gosto forte. E gosto forte do que o seu cacau tem gosto. Por exemplo, o nosso de Linhares, ele tem um gosto cítrico, um gosto floral. Então ele tem Por causa do solo? Por causa do terroir, exatamente. O cacau de Linhares é uma indicação geográfica de cacau, é o cacau do Baixo Rio Doce. Quando a gente começou a fazer, eu comprei cacau de Madagascar, comprei cacau do México, comprei cacau do Equador, comprei vários outros tipos de cacau de outros terroirs e fiz as mesmas receitas nossas para ver a diferença, para conseguir ver no que o nosso era forte, para a gente conseguir desenvolver receitas que pegassem forte. É forte exatamente nessa que eu estava falando. Agora, é sutil? Qualquer um percebe ou você que é um chocolate maker percebe? Qualquer pessoa não perceberia se pegasse agora e experimentasse, mas se você experimenta um do lado do outro, fica bem evidente. Entendi. Uma coisa que eu gosto de fazer é, por exemplo, quando eu fiz com as minhas tias, quando a gente estava começando a fazer a marca. Eu perguntei para elas qual é o chocolate preferido delas. Aí cada uma falou um chocolate preferido. Comprei o chocolate preferido de cada uma, uns chocolates caros e tudo mais. Coloquei o dela preferido e o nosso do lado. Aí eu falei, experimenta o seu. Aí ela, muito gostoso, é o que eu conheço, delícia. É o que eu gosto. É o que eu gosto. Uhum. Agora experimenta o nosso. Muito gostoso também. Agora volta pro seu.
Aí, não é possível. Você trocou o chocolate. Quando você coloca um do lado do outro, fica muito evidente o que eles têm de diferente. E geralmente... Já pensou na degustação às cegas, assim? Você não a vendo gente, o que é o quê? A gente faz direto. É muito legal. É muito legal. É muito interessante. E tem concursos, né, de chocolate. A gente ganhou alguns concursos internacionais. Eu fui lá em Seattle buscar o prêmio do nosso chocolate Me 60% conta. leite. Super legal. A gente tem uma loja nos Estados Unidos. A Ana Bandeira mesmo. É mesmo? Hoje à E noite tem eu uma vou em lá. Vitória, né? Tem uma Tenho em vários Vitória. ouvintes aqui me falando do seu chocolate. Exatamente. A gente tem a principal em Jardim da Penha. E a gente tem uma outra nos Estados Unidos que, na verdade, é maior do que a daqui. Só que a gente manda o chocolate daqui pra lá. O chocolate é feito aqui. E o porquê lá, assim? Minha irmã mora nos Estados Unidos. Ah, entendi. E o marido dela, o Dave, americano, é meu sócio lá. Entendi. E, assim, são fãs, assim... na verdade, o Dave, ele é meu sócio, não só lá como aqui também. Ele que desenvolve a maior parte das receitas. Um dos chocolates nossos que mais sai aqui é o nosso chocolate com batata palha. Totalmente invenção dele. Como assim? Eu nunca teria tido uma ideia absurda dessa. Chocolate com batata... E combina? Eu achava que não. Fui contra. Só que a gente tem, assim, nossos valores, nossa missão, nossas coisas. E quando ele falou, olha só, a gente falou que sempre que a gente entrasse num descompasso entre as opiniões, a gente voltaria para nossos valores. Nossas origens e discutiria com base delas. Um dos nossos valores é não usar nada artificial. A gente não usa aromatizante, nos nossos bolos, nossas receitas na loja, a gente serve bolo, a gente serve cookie, brownie, a gente não usa nem leite condensado. Se quer usar, é leite, açúcar, creme de leite fresco, é só ingrediente, verdade. Fava de baunilha. E batata palha é batata, sal e óleo. Não tem conservante, não tem aromatizante, é de verdade. Então do nosso estatuto não tem nada que proíba a batata palha. Gente, eu nunca... Ele queria uma coisa crocante, salgada e tipicamente brasileira. Eu fui na linha de tapioca, eu fui na linha de biscoito de polvilho. Ele testou todas essas. E ele gostou muito de batata palha. Ele falou que vocês não dão valor, mas batata palha é típico brasileiro. Você não consegue comprar nos Estados Unidos. E aí, quando você morde esse chocolate com batata palha, tem gosto de quê? A gente até faz brincadeira. Ou é a sensação de você fazer o croque? O legal é o salgadinho e o croque. Quando a pessoa experimenta, várias pessoas quando chegam lá, a gente pergunta, você tem alergia a alguma coisa? Não. Então experimenta isso aqui sem saber o que tem dentro. O que você acha que tem dentro? Aí a pessoa começa a rir e fala, é alguma coisa familiar, mas eu não sei o que é. Aí ela fica experimentando, aí alguns acertam até de primeira. Aí outros pensam, não sei o que é, mas é alguma coisa bem familiar. É muito engraçado. É muito engraçado. A gente fala batata palha, aí elas começam a rir, todo mundo. Dessas linhas aí pitorescas, a batata palha é a mais curiosa. Totalmente. É a única, na verdade, que a gente faz. E essa moda agora do tal do chocolate de Dubai, hein? Engraçado, a gente estava até falando antes da entrevista sobre ele. Sabe o que isso tem a ver? A gente conversou sobre como que a gente começou a fazer chocolate porque teve vassoura de bruxa aqui no Brasil. A vassoura de bruxa, assim, dizimou a produção do sul da Bahia, nosso estado. Foi, assim, terrível. A gente está se recuperando agora. Você falou os números, né? Que a gente está produzindo agora um pouco mais de 10 mil toneladas ano no Espírito Santo. Já teve mais de 15 mil toneladas e no auge da vassoura de bruxa caiu para menos de 4 mil toneladas. Meu Deus. O Espírito Santo não produz ainda o que já produziu de cacau. Diminuiu muito. E nos países africanos, Costa do Marfim e Gana principalmente, eles estão enfrentando um outro desafio. A produção deles também está super baixa. O preço de cacau mais do que quadruplicou nos últimos 3 anos. Se você pega de 2002 para cá, o cacau valorizou mais que Bitcoin. Então, está todo mundo sem saber o que fazer. Uma das estratégias da indústria é vender chocolate, mas utilizando mais ingredientes que não sejam cacau. Uma das alternativas é o chocolate de Dubai, que é um chocolate recheado. Porque cacau mesmo vai só na casquinha. Entendi. E dentro, que é o recheio, não vai cacau. É o pistache? E o pistache em bem menos quantidade do que seria de cacau. Então fica mais barato. Mesmo sendo um recheio de pistache, é mais barato do que se fosse chocolate maciço. E várias marcas estão com várias outras inclusões. E aí pastas de chocolate, pasta de avelã, essas coisas também estão ficando muito fortes. Porque usam menos cacau. Então uma estratégia É uma mercado, estratégia. Tem gente. várias barras de chocolate com biscoito, barra com inclusão, é uma estratégia de usar menos cacau. A pergunta aqui do ouvinte, por que não existe o branco amargo? Porque a intensa... A gente volta nesse termo do amargo, né? Porque eu chamo de escuro e de intenso. Porque essa intensidade que tem, que quando é muito torrado, quando tem uma torra mais alta, tem esse clima de amargo, fica na parte escura. A parte da manteiga, que a manteiga, ela não corresponde ao gosto amargo do chocolate. Ela corresponde ao gosto suave, ao gosto aveludado. O Eduardo disse que tentação, hein? 10 e pouco da manhã a gente falando de chocolate. Qual é o mais vendido? Da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Você sente ainda o cheiro? O nariz já acostumou? Muito. O meu nariz acostumou bastante com o cheiro. Eu não sinto tanto.
Assim, várias pessoas, quando eu fazia lá em casa, meus vizinhos falavam, o que vocês estão fazendo que fica o dia inteiro com esse cheiro? Mas quando eu me afasto por 1, 2 dias e volto, eu sinto muito. O sabor, eu como muito chocolate. Eu tenho um armário na minha casa com chocolate do mundo todo. Sempre que eu participo de campeonato, eu compro chocolate de Hong Kong, chocolate da Rússia, chocolate da Noruega. Eu tô sempre comendo chocolate. Além do seu, na tua opinião, qual é o seu melhor chocolate? Além do meu? Olha, aquele que fala assim, olha, gente, é o melhor do mundo. Tem alguns. Eu gosto muito do Dandelion, é um americano. Eu gosto muito do Hakka, é um de Nova York que faz com chocolate cru. Aqui no Brasil tem outros excelentes. Tem Luiz Abram, de São Paulo, que trabalha com cacau da Amazônia, que é fantástico. É tudo artesanal? Todos eles são bean to bar, todos eles. Assim, porque para ser bom não tem jeito. Tem que ser bean to bar. Não adianta você comprar uma massa da grande indústria que vem com blend de cacau do mundo todo, super torrado. Geralmente, para o cacau ser bom, ele tem que ser também, além de bean to bar, além de ser da amêndoa, tem que ser de uma origem única. Que aí você pega só o sabor daquele terroir. Que aí você consegue deixar aquela característica em evidência. E aqui no Brasil tem Mission Chocolate também, que é muito bom. Tem Labar de Brasília, que é bom também. Tem muitos bons. Tem muita gente produzindo coisa de alta qualidade, né? Tem, sim. E aquele do supermercado, que você levaria para sua casa? Olha, do supermercado é um pouco mais difícil. Só que se você for hoje no supermercado, o Espírito Cacau, que é aqui do estado, é o que eu compraria. É muito bom. Assim, do supermercado é o melhor. Tem muita gente pedindo para você dar dicas aí do que levar para casa, do que comprar. A gente tem que experimentar o chocolate do Alexandre, né? A Nova Bandeira de Chocolates, aqui em Jardim da Penha. E é legal ir de lá porque dá para ver fazendo. E dá para conversar, dá para tirar dúvida lá. É bem legal. É tão bonito. E a outra dúvida aqui, né? O cacau usado no cosmético é o mesmo que é utilizado na produção do chocolate? Isso é um dos... É a pergunta do Wilbert. Isso é uma das coisas que deixa a manteiga de cacau uma gordura cara. Porque a manteiga de cacau, ela derrete a 34 graus, que é uma temperatura próxima do corpo humano. Então é uma gordura que é um sólido que em contato com o corpo humano derrete. Por isso que é prazeroso na boca, mas por isso que é útil também no cosmético. Então tem duas indústrias competindo pelo mesmo produto, o que eleva o preço do produto. Por isso que o chocolate branco industrial, eles colocam gorduras mais baratas e não usam manteiga de cacau. Entendido. Tem gente querendo te apertar aqui, Alexandre. Perguntando sobre o Serenata, sua opinião. Como ele era antes e como ele é hoje. Olha, eles até... É o Hélio. A ideia de você fazer uma pasta de castanha de caju, colocar um biscoito e cobrir para o chocolate é uma ideia excepcional. Então, a concepção da ideia do ponto de vista assim, de chocolatier, que chocolatier é quem trabalha com chocolate, que pega o chocolate e coloca inclusões. É uma ideia fantástica. O problema foi que foi transformado num produto B, então tirou a gordura de cacau, tirou a manteiga de cacau, colocou outras gorduras, a própria castanha de caju reduziu muito a quantidade. Eles até depois caiu, aí depois eles deram uma subidinha na quantidade. A receita original, Isso. Mas ainda o problema é que o chocolate é muito difícil você fazer um processo industrial barato e de qualidade, sendo que os ingredientes de qualidade são caros. E a grande indústria, eles têm uma dificuldade também, porque o chocolate de verdade, o chocolate que a base é a manteiga de cacau, ele derrete, como eu falei, a 34 graus. E para você distribuir no Brasil inteiro, o Brasil é muito quente. Eles precisam colocar outros produtos industriais, outros produtos artificiais para aguentar temperaturas altas. E aí é baixa qualidade, né? No nosso caso da Ana Bandeira, o nosso foco é a qualidade e a experiência do cliente. Quando você tem uma indústria grande, o seu foco começa a ser muito o custo, começa a ser muito a facilidade de distribuição, logística. Assim, não posso culpar eles, não é por maldade, é a proposta da indústria. Se você quer ter chocolate no Brasil inteiro, no verão, de sol a sol, você não consegue. Agora, usando sua psicologia, por que o chocolate traz felicidade? A gente tá nervoso, vai lá, come chocolate, tudo passa, né? Claro, não, tem muita coisa envolvida aí. Assim, direto ao ponto mesmo, o principal é a teobromina. É um estimulante que o cacau tem, muito parecido com a cafeína. Então, assim, até há suposições de que as mulheres têm uma absorção diferente do homem da teobromina. Por isso até que o chocolate talvez faria mais efeito ainda em mulher do que homem. Entendido. Então, existe um estimulante químico ali, não é só memória, não. Não é, né? Não. Ó, fechando o placar aqui, eu comecei com o de qualquer jeito, liderando, e agora é o amargo.
Que que coisa, está né? lá com 38% da preferência dos nossos internautas no YouTube. Como é que tá por aí, Patrícia? Bom, Fernanda, no Twitter nós temos variando bastante também o nosso placar. Quem está ganhando agora com 35,3% é aquela opção do ao leite bem docinho. Em segundo lugar, o amargo com 50%, 60%, 70%, 29,4%. O branco vem em terceiro lugar com 23,5%. E por último, qualquer um, sendo o chocolate tá valendo com 11,8%. E aí no Instagram, quem tá ganhando? Aqui, quem assumiu a liderança agora, Fernanda, é o chocolate amargo, tá? É a opção votada aí por 47% dos nossos internautas. 35% estão votando ao leite, bem docinho. E 18% qualquer um. Ninguém aqui no Instagram agora decidiu votar no chocolate branco, Fernanda. Quem ganha na sua loja? O que mais vende é o chocolate ao leite intenso. Engraçado, né? Que seria o meio termo. Que seria o que não é intenso demais, não é amargo, mas o que também que não é tão doce. Porque às vezes quando a pessoa está querendo, principalmente quando busca um chocolate de alta qualidade, um chocolate que está pagando a mais, quer sentir o sabor mesmo ali do cacau. E aí o nosso chocolate 60% ao leite é um dos que mais vendem. E aquela receita que não dá certo no Brasil? Olha... É outra coisa, chocolate a gente guarda na geladeira? Boa pergunta, excelente Alexandre. pergunta, excelente pergunta. Respondendo primeiro, a receita que não dá muito certo no Brasil, das nossas barras, a que menos vende é 100% cacau, porque ela é muito intensa. Tá. O que é engraçado, que muita gente pergunta, muita gente quer gostar, mas é muito difícil, né? É muito difícil, a pessoa quer um pouco do doce. Agora, sobre guardar chocolate. O chocolate, idealmente, ele é mantido de 20 a 22 graus, mas ele aguenta tranquilamente outras temperaturas. Ele aguenta menos 10, menos 20. Só que para você comer, ele tem que derreter na sua boca, então ele tem que chegar na sua boca a 34 graus. Então, quanto mais próximo disso, melhor na hora de comer. Só que aqui no Brasil, principalmente em lugares que pegam sol, às vezes o armário está com a parede esquentando, o nosso armário passa dessa temperatura. Aí derrete. Aí derrete. Então, se você na sua casa não tem um armário fresco, que fica lá 25, 26 graus, é melhor você colocar dentro da geladeira, num Tupperware ou em algum pote fechado, que quando você tirar da geladeira, não vai umidificar. Porque o problema da geladeira é assim, igual um copo gelado de água, ele fica todo molhado em volta por causa da umidade do ar. Se você deixasse o seu chocolate direto da geladeira e tirasse ele ia pegar essa umidade ia derreter o chocolate e ele ia ficar opaco. Isso, ele fica esbranquiçado. Ia ficar né? esbranquiçado, ia ficar Isso feio. aí. Então, se a sua casa é realmente tão quente assim, que você não consegue deixar o chocolate no armário que ele derrete, coloca na geladeira, tira ele dentro do Tupperware, deixa o Tupperware ficar molhado, não a barra de chocolate, e quando ele chegar na temperatura ambiente, você come. Gente, adorei essa nossa conversa, viu, Alexandre? Parabéns pelo todo o seu estudo aí. Obrigado. E inovação também, né? É um prazer. É muito bom estar aqui e é muito bom falar Todo sobre dia de chocolate, né? Não Com podia ser certeza. só 7 de julho, não? Exatamente. Não acha? Exatamente. Eu também acho. Eu fiz uma fábrica para ter certeza que eu comeria todo dia. Aê! Prazer te conhecer, Alexandre. Obrigado igualmente, Fernanda.